E aí, gente, tudo bem? Começando mais um Bloomcast. E o episódio dessa semana vai ser totalmente diferente de tudo que vocês já viram aqui no Bloomcast. E nós temos um novo quadro, que ele se chama Bloomcast Express. É um episódio diferente, onde um convidado que já apareceu aqui, ele vem e me entrevista. E aí, né, desses episódios que nós já tivemos, nós tivemos uma personagem aí que foi aclamada pelo público, né? Todo mundo falou dela, todo mundo gostou muito do episódio dela. E eu resolvi chamá-la, né, para que ela viesse me entrevistar hoje. E a Thalita, então, hoje ela vai estar com todo o poder aí do Bloomcast nas mãos dela. Ela vai me perguntar o que ela quiser, tirar as dúvidas que ela tem. E é isso aí, Thalita. O programa é seu agora. Fala, galera! É isso mesmo, para sua surpresa, a Thalitinha tá aqui no comando hoje do Bloom. E tudo isso pensado para que você conheça melhor. Na verdade, eu pensei maravilhosamente para que você conheça melhor a cabeça, o gênio e a criadora desse projeto incrível que é o Bloomcast. Hoje, a nossa convidada ilustre, magnífica e maravilhosa é a dona Yasmin Frazão. Isso mesmo, é a dona desse projeto incrível. E hoje a gente vai ter, como eu digo, o privilégio de conhecer mais ela a fundo, conhecer mais o projeto e entender o que levou ela a criar tudo isso. Beleza? E antes de começar, eu não posso esquecer de pedir para você ter um inside que sua mente borbulhe e você extraia diversas coisas desse papo very good que vai acontecer agora, beleza? Não podia esquecer de falar isso, ela sempre fala. Porque eu sou fã número 1 desse Bloomcast, eu escuto todos. Então vamos começar. Acho que ninguém conhece a Yasmin, né? Então, amiga, se apresenta um pouquinho, fala um pouco de você. Ai, Deus, vamos lá. Bom, meu nome é Yasmin Frazão, tenho 19 anos. Eu curso jornalismo, faço estágio na Record, nesse atual momento. E é isso. Esse episódio, ele vem sem bula, tá? Então eu não me responsabilizo pelos efeitos colaterais e qualquer coisa vocês reclamem no saque Alô Yasmin, tá bom? Então vamos lá. Acho que uma das maiores curiosidades quando a gente escuta alguém, né, numa rádio ou num pod, é conhecer um pouco dela, né? Tentar trazer uma personalidade para a voz que a gente escuta. Então, quem é a Yasmin? Sabe, como você se define, amiga? Bom, não sei, eu me defino como alguém que procura estar em constante evolução. Eu penso que eu sou bastante determinada, assim, nas coisas que eu começo a fazer, ou pelo menos eu tento ser, né? Esses dias eu gravei um episódio e eu tava conversando com a pessoa, né? E ela tava falando, né, que ela é super organizada, que, tipo, ela tem várias pastas no computador, pasta no Instagram, um monte de coisa. Eu tava falando, gente, eu não sou essa pessoa de pasta, de todas essas coisas assim, eu sou a pessoa mais organizada desse universo, mas eu ainda consigo me achar, consigo resolver o que eu tenho que resolver, mas eu acho que eu sou essa pessoa, né? Eu sou muito determinada quando eu quero alguma coisa, eu gosto muito de ter conversas, assim, profundas com as pessoas, acho que foi desse meu anseio por essas conversas que surgiu também essa vontade de criar o podcast, e acho que é mais ou menos isso. Entendi. A sua bagunça é o seu lugarzinho, né? Dá para se... Beleza, entendi. Tá. Eu quero que você diga algo interessante sobre você, que ninguém faz ideia, ou que pelo menos o maior número dos seus ouvintes não fazem. Vixe, caramba, gente, eu não tava preparada para isso. Você tá esperando o que de mim, amada? Eu vim com tudo. Meu Deus. Ai, uma coisa inesperada que as pessoas não saibam sobre mim? Algo interessante, uma bobeira, sei lá, bem a sua cara. Eu acho que as pessoas não sabem que a minha comida favorita é estrogonofe. Acho que algumas pessoas que passaram por aqui sabem disso, mas acho que é a única coisa que me vem à cabeça agora. Tipo, a minha comida favorita é estrogonofe. O que mais que tem de estranho sobre mim? Eu não sou. Acho que isso as pessoas também não devem saber sobre mim. É que eu não sou uma pessoa de esportes radicais, de esporte em geral, né? Não sou uma pessoa de esporte em aspecto nenhum da minha vida.
Então, eu acho que é isso. Olha, eu acho que Deus escolheu lá no céu, no momento que ele estava criando, as pessoas que seriam adeptas aos esportes radicais, porque eu acho que ninguém em sã consciência seria. Não sou. Não me convide, sabe? Não, nem filme de terror eu assisto, pra você ter ideia. Ah, eu também não. Também não assisto. Não assisto. Deus me livre. Eu acho que eu posso gastar melhor o meu dinheiro, o meu tempo, a minha disposição. Exatamente. Meu coração, né? Porque, pelo amor de Deus, não, gente. Com certeza. Literalmente. Gente, quando eu conheci a Yasmin, eu fui tendo um contato diário com essa mulher e eu percebi o quão amiga ela era. A pergunta é, Iá, sempre foi fácil fazer amizades ou foi algo que ao longo da vida você foi trabalhando? Eu acho que foi uma habilidade de ao longo do tempo mesmo. Tipo assim, quando eu era menor, eu era muito fácil, assim, de chegava no lugar, já, tipo, já era a alegria do lugar, já tava brincando, já tava conversando, já tinha um grupinho ali, né, naquele lugar. Mas eu acho que com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo, é, essa minha capacidade foi diminuindo de uma forma assim, que eu nem sei explicar quanto. E hoje em dia, eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu consegui entender que, tipo assim, é a minha profissão e que eu preciso estar o tempo todo exercendo ela, em questão de comunicação, de estar conversando com as pessoas, de estar trazendo as pessoas para perto, né? Mas assim, se você fosse me perguntar isso há uns 3 anos atrás, assim, tipo, né, no ensino médio, é muito difícil para mim, tanto que, assim, todas as minhas amizades, assim, do ensino médio, são poucas pessoas, eu consigo contar nos dedos, mas assim, são pessoas que fazem total diferença na minha vida hoje, que fizeram naquele tempo. Mas assim, hoje em dia é muito mais difícil para eu fazer uma amizade de verdade. Uma amizade, tipo assim, trazer a pessoa para minha vida, de conversar e tal, mas também eu acho que eu sou meio 880, né? Ou eu sou muito difícil de fazer amizade, ou quando eu faço amizade, eu me entrego muito, tipo, a pessoa tá na minha vida 24/48, ela tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Então, acho que eu não tenho muito esse equilíbrio, sabe? Eu sou meio 880. Então, assim, ou eu tô em um lugar ou eu tenho já algum amigo ali naquele lugar, ou eu tô mais na minha, eu tô mais tranquila ali e tal. Às vezes nem porque eu sou antipática, mas assim, por não. É porque eu também sou meio observadora, né? Então, assim, eu chego num lugar, eu observo, eu olho primeiro, antes de me aproximar das pessoas. Eu não sou aquela pessoa, assim, que já se aproxima direto, que já vai conversando, não. Eu chego, eu olho primeiro, sabe? Depois que eu vou pensar, tipo, eu olho, eu falo, nossa, fulano, acho que fulano vai ser legal de ter uma amizade, tal, tal, tal. Então, eu sou bem observadora. Então, acho que com o passar do tempo e com a profissão que eu escolhi, isso melhorou em mim. Mas eu acho que se eu não tivesse ido para comunicação, acho que eu ainda estaria mais engessada nessa área. Entendi. É legal ouvir você falando isso, porque na minha concepção, comunicação é algo que a gente constrói, né? Por exemplo, tem gente, e isso é um dos grandes erros da gente se comparar muito com o outro, porque tem gente que fala, eu nasci para isso, eu sempre fui assim, eu cresci assim, e na minha visão, comunicação se constrói. Tem gente que é muito boa se comunicando em rede social, mas você vai falar com a pessoa, por exemplo, pessoalmente, não sai nada. Para mim também foi assim. Eu nunca fui muito boa em me comunicar. Pode parecer que não, né? Porque geralmente eu sou o inverso de você, né? Eu já chego me abrindo e depois, né, eu tomo na cara lá na frente. Mas eu já chego me abrindo, eu já sou muito receptiva, eu quero muito ter um contato, tipo, mais pessoal com a pessoa. Eu não gosto muito de coisa rasa. Tipo, conheci, eu quero me aprofundar. E quando criança, eu não era assim. Eu era muito introvertida, eu era muito na minha, eu sempre fui muito de ficar quieta. E eu percebi também que ao longo da vida eu fui construindo uma comunicação. Hoje em dia eu me comunico melhor, eu me comunico mais escrevendo, eu gosto de escrever, eu acho que é a minha praia, a minha parada. Mas é muito isso, sabe? A gente precisa construir o nosso espaço, a nossa comunicação. Não ficar se comparando com ninguém, porque para você foi diferente, para mim também. É tipo isso. Uhum. Beleza, Iá. Mais perguntinha. A gente sabe que você tem uma vida super corrida, né? Você estuda, você trabalha, já estagia na sua área, né? Você tem o Bloom.
E como você divide todo esse tempo, ainda para ter tempo na sua vida pessoal, na sua vida amorosa? Como que é essa divisão de tempo que você faz? Vixe, eu nem sei como que eu faço isso, de verdade. Eu não sei como que eu faço isso, porque eu fico olhando, como eu disse já, né? Eu sou a pessoa mais organizada desse universo, então eu não sei como é que eu dou conta de fazer tudo que eu faço. Mas assim, eu acho que, como eu disse, né? Por mais que eu seja desorganizada, eu ainda consigo me encontrar na minha bagunça. Mas assim, uma coisa que eu gosto muito e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é que eu gosto meio que separar, tipo, um bloco de horário. Então, assim, é, eu penso meio que assim, tipo, as quartas-feiras são os dias que eu me dedico mais assim pro Bloom. Porque às vezes eu mando o episódio pro João editar, tipo, numa segunda, numa terça-feira, aí até na quarta noite ele já me manda. E aí na quarta-feira eu vou fazer a arte, se a arte não tá pronta ainda, eu vou colocar o vídeo no YouTube, eu vou já subir lá no Anchor para distribuir, né, para o Spotify, essas coisas todas. Então a quarta-feira é o dia que eu meio que separo como o dia do podcast. Meu final de semana, ele é, tipo, corrido ao extremo, assim, tipo, eu não vejo o meu final de semana passar, tipo, acaba sexta-feira, aí, tipo, no sábado já tem mais um monte de coisa pra fazer, e aí no domingo, tipo, um monte de coisa pra fazer. Então, assim, final de semana é um tempo, assim, que eu quase não vejo, assim, acontecer. E assim, trabalho, eu acho que por ser uma coisa que meio que acontece todos os dias e tem um período para começar para acabar, eu acho que é um pouco mais fácil. Mas as outras coisas aí eu vou encaixando no que sobra. Então, agora que a faculdade voltou, eu já tô pensando como é que eu vou gravar os episódios do Bloom, né? Porque eu tava usando, tipo, a parte da noite para gravar, para conversar com as pessoas, e agora eu já não tenho mais esse tempo tão grande quanto eu tinha antes, até porque eu vou conversar com alguma pessoa, né, com algum convidado em potencial, ele fala assim, olha, eu só tenho esse dia, e às vezes esse dia eu já tenho um compromisso à noite, aí tem que remanejar tudo que eu vou fazer para aquilo, né. Então, assim, eu acho que é muito de eu ir separando, né? Tipo, o que é prioridade agora, o que dá pra fazer agora, o que não dá pra fazer depois, o que dá para fazer depois, né? E aí eu vou meio que me equilibrando. E geralmente, o que te inspira? Qual é a sua fonte de inspiração? Nossa, gente, que pergunta profunda. Caramba. É pra eu realmente ter que pensar, né, nesse episódio. Caramba. Com É... certeza. A gente vai sugar você igual a gente faz com a laranja. O que me inspira? Nossa, eu acho que muitas coisas. Mas eu sinto que eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, eu gosto muito de ver coisas, de olhar assim mesmo, sabe? Olhar para algumas coisas assim me inspiram, assim. É, então eu acho que, não sei, acho que o YouTube me inspira bastante, né? Uma curiosidade interessante sobre mim é que eu sou muita pessoa. Eu gosto muito de assistir aqueles vídeos, né? Como ser aquela garota, não sei o quê. Eu gosto de ver vlogs de leitura, não sei o quê. Às vezes, não é nem pelo conteúdo em si, mas eu digo porque esses vídeos, eles têm um visual é, meio que pré-estabelecido, né? Então, se você vai assistir um vídeo te ensinando, entre aspas, tá, gente? Como ser aquela garota, tipo, ele tem todo um visual, entendeu? Ele tem a horinha que aparece lá. E eu acho essas coisas meio motivacionais, entendeu? Então, eu gosto de assistir. Vlog de leitura também, para me sentir culta, entendeu? É como se eu estivesse lendo com aquela pessoa. Então, eu gosto dessas coisas. Então, essas coisas, Ai, elas me inspiram. Quando eu penso assim, ai, vamos começar a semana, e meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou lá, procuro um vídeo, organizando a semana. Aí eu vejo alguém organizando a semana dela. Eu falo, meu Deus, olha isso, que motivação, a semana dessa pessoa vai ser incrível, e não sei o quê. Então, eu sou uma pessoa muito visual. Então, essas coisas me inspiram pra caramba. amiga, você tá de sacanagem. Nunca na vida que eu pensaria que você assistia essas coisas. Ai, eu Nunca. assisto. Geralmente o que me inspira é gente proativa. Por exemplo, você que faz 1000 coisas, me inspira. Geralmente eu trabalho e já tô morta. E eu fico, vai tomara que chegue uma mensagem adiando a aula de hoje, não sei, aconteceu alguma coisa, a plataforma não tá pegando, não vai ter aula. Porque geralmente eu sou muito cansada.
né? Geralmente eu sou essa pessoa. Mas que bom, amiga. Já não, mas conheci eu sou. você. Não, mas eu sou assim também. Às vezes eu torço pra que tenha acontecido alguma coisa, pra que eu não tenha que ir no lugar que eu tinha que ir, entendeu? Eu sou assim também. Amiga, mas geralmente eu sou cansada no nível de cansado. Você ainda vai ver um vídeo né, pra torcer pela semana da pessoa. Não, isso não é minha praia. Mas beleza, né? Yasmin, gente, falei. A gente ia conhecer mais. Amiga, agora a pergunta que eu sempre tive vontade de fazer. Por que criar o Bloom? De onde essa ideia surgiu? Bom, é uma história um pouco longa. Vamos lá, né? Senta que lá vem a história. Algumas semanas, eu já consumo o podcast há um tempinho já. Eu lembro que acho que no segundo ano do ensino médio, um amigo meu me apresentou, assim, e eu fiquei meio deslumbrada, assim, ia pra escola ouvindo podcast e tal, e aquela coisa toda. E aí eu fiquei por muito tempo, né, ouvindo vários podcasts. Só que o podcast que eu ouvi era um podcast, assim, mais voltado pra história, né, que eu gosto muito. Então, assim, era um negócio, assim, muito legal. Mas, assim, era meio nichado, né, porque era mais ou menos o único podcast, assim, que eu ouvia, que era relacionado à história e tal, essas coisas. E acho que também por eu estar na escola, né? Mas assim, eu sempre gostei de história, né? E eu sempre gostei de estudar história estando na escola ou não estando na escola. E aí, beleza, descobri o formato podcast, tal, muito legal. Até que, na pandemia, né, deu aquele boom gigantesco do podcast e eu comecei a consumir um pouco mais. Assim, eu acho que eu não consumia muitas vezes o bruto, né? Que era tipo o episódio inteiro de 1 hora e pouquinho, mas eu consumia bastante os cortes, né? E aí depois, tipo, sei lá, eu assistia uns 5 cortes e aí depois eu ia lá ver, tipo, como que foi o papo inteiro, entendeu? Então, os cortes me atraíam e depois eu ia pra lá. E aí teve um dia que eu tava enquanto eu ainda não estava trabalhando, eu estava um pouco mais ativa, assim, né, na escola de inglês que eu dou aula, e aí a Carol, ela veio falar comigo, falar que ela ia ter uma aluna dela, ia fazer meio que uma palestra, né, em inglês, falando sobre equidade salarial, tal, se eu não queria participar, né, porque ia ser muito legal, tal. Eu falei, não, quero sim, vamos lá. Beleza, isso era uma sexta-feira, 7 horas da manhã, né, acordei, fui para lá, né? Aí participei, foi super legal, né? E aí eu achei que ia acabar a palestra e eu ia, né, tipo, voltar a dormir. Mas não, ela queria que eu ficasse mais um tempinho com uma outra aluna dela que ela tinha, que era uma outra moça. E aí, beleza. Aí a Carol começou a conversar com ela, e não sei o quê. E ela falou assim, Yasmin, por que você não conta pra ela como que você aprendeu a falar inglês? E isso para eu explicar para ela em inglês, né? E aí comecei a falar com ela, não sei o que, conversando, pipi. Eu acho que nessa história toda, assim, eu acho que eu demorei uns 20 minutos, assim, falando para ela de tudo que tinha acontecido, né? Porque eu sou uma pessoa dos detalhes, então eu gosto de falar dos detalhes, o que aconteceu, como é que foi. Então acho que foi uns 20 minutos, assim, falando para ela como que foi todo esse meu processo. E assim, ela não me parou em momento algum, né, para perguntar nada. Tipo, ela ouviu tudo que eu tinha para falar. E aí, beleza. E aí, depois ela falou assim: Nossa, caramba, eu gostei muito de te ouvir, eu conseguiria te ouvir por horas falando, eu gostei muito do seu sotaque, tal, né? Elogiando aquela coisa toda. E aí, quando ela falou assim: Nossa, eu conseguiria te ouvir por hours, ó a cabeça pensando. Eu conseguiria te ouvir por horas. Fala inglês, amiga, é inglês, você é bilíngue. Pois é. Ela falou: Eu conseguiria te ouvir por horas, não sei o quê. E eu falei, e aí isso ficou meio que assim, sabe? Quando a pessoa fala um negócio pra você e aquilo fica meio que marcado em você, isso ficou em mim. E aí eu já tava pensando em começar alguma coisa relacionada tipo, a fazer algum projeto meu, né? Porque a gente tá cursando, né, um curso de comunicação, jornalismo, a gente precisa ser proativo, né? E começar esses projetos, sei lá, documentários, escrever algum blog, a gente precisa fazer isso. Acho que enriquece muito a nossa trajetória. E eu lembro que eu tinha até falado com vocês, né, no grupo, falei, nossa, gente, eu tô pensando em abrir um blog, o que vocês acham? Vocês super apoiaram, falando, não, vai lá, não sei o quê. Só que eu falei, fiquei meio assim, tipo, blog, tipo, acho que vai levar um tempo a mais, né, assim, pra eu escrever e tal, eu vou ter que escrever, vou ter que revisar um monte de coisa. Eu falei, acho que não é muito que eu quero, não. Eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, eu quero poder exercer o que eu tô gostando de fazer, né? Porque no terceiro semestre a gente teve que fazer um trabalho
onde a gente estava escrevendo, né, para a agência de notícias, e todas as vezes que eu podia ter a oportunidade ali de estar entrevistando alguém, de estar conversando com alguém, eu queria ser essa pessoa, eu queria estar ali, né, eu queria estar nessa ação. E foi algo que me despertou muito, assim, no terceiro semestre. Eu gostei muito de entrevistar, eu gostei muito de ter que ir atrás das fontes, de ter que conversar com as pessoas. Para mim foi muito bom. Me empurrou para, tipo, olha, é isso aqui que você tem que fazer, vai lá, você vai gostar. Então, tipo, isso, e foram várias coisas, assim, que foram acontecendo para que o Bloom nascesse. E aí, beleza, teve o projeto, terminou o projeto e tal. E eu falei, caramba, mas eu queria continuar fazendo alguma coisa, né? Eu queria continuar escrevendo, queria continuar fazendo algo, mas eu queria fazer alguma coisa mais dinâmica. E aí, beleza. Aí eu já tava pensando no Bloom, conversei com umas 2 amigas minhas que já vieram aqui no Bloom, que foi com a Thaís Moraes e com a Nicole. Conversei com elas. E elas super apoiaram, falaram, não, vai lá, vai dar tudo certo, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, não sei o quê. Beleza. Aí eu falei, só que eu falei para elas, né? Falei, olha, mas aí vocês têm que estar vendo se eu vou tirar isso do papel, né? Se não vai ser só uma coisa assim de 5 minutos de inspiração e depois acabou e eu não vou fazer mais. E elas falaram, não vai ser assim, não. Você vai fazer sim, vai para frente. Aí eu comecei a fazer a parte gráfica, né? Falei, não, vamos ver o que eu tô pensando, né? Eu tive uma ideia na cabeça, e eu falei, se eu conseguir tirar isso da minha cabeça, eu vou. Porque, assim, outra curiosidade sobre mim, eu fiz, como que diz? Eu fiz o curso técnico junto com o meu ensino médio. Então, eu fiz o ensino médio e técnico, e o técnico foi em publicidade. Então, assim, eu tenho uma noção básica dessa parte gráfica, de fazer essas coisas, né? Não sou a melhor, porque não é a minha praia. Tipo assim, eu fiz muito por esses 3 anos, porque eu tinha que fazer. Mas assim, já chegou vezes do professor olhar para o meu negócio e falar, Yasmin, nem deleta só isso aí, não. Apaga tudo isso, volta tudo de novo, faz outro. Porque assim, eu era péssima mesmo, assim, só fazia porque eu tinha que fazer por conta de nota. Nossa, que deselegante. Não, sério, nossa. E assim, e o meu bom é que eu sempre tive pessoas que conseguiam entender o que estava na minha cabeça. Então, assim, a gente sempre tinha uma dupla criativa, né? É uma coisa muito legal, assim, da publicidade, que tem a dupla criativa, que é o redator e a pessoa que faz o gráfico, né? E eu tinha uma amiga muito assim, a Gislaine. Então, assim, às vezes eu tinha uma ideia e eu pensava na ideia, eu pensava na naquilo que ia ser escrito ali, né? E eu passava para ela, eu falava, olha, eu acho legal isso, com tal cor, com isso, não sei o quê. Eu passava a ideia para ela. E, tipo assim, eu fazia toda a minha parte, ia fazer qualquer outra coisa, deixava ela lá, quando eu olhava, tipo, o que tinha estado na minha cabeça estava ali na tela do computador. Então, assim, isso sempre foi muito bom para mim, porque eu sempre consegui, mesmo que eu não fizesse com as minhas mãos, outra pessoa conseguia ler o que eu estava falando e fazer aquilo. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Então, assim, mas ainda eu consegui aprender, né? Se tiver que fazer, eu faço, né? Não vai sair aquela coisa, meu Deus, que maravilha, vai ganhar um prêmio por isso. Não vou. Mas, né, se tiver que fazer, eu faço. E aí eu falei, eu tô com um negócio na minha cabeça, eu já tava pensando mais ou menos como eu queria fazer o logo. Eu queria fazer um logo com tipografia, né, que é letra, né? Eu queria que ele fosse mais tipográfico do que com algum elemento. Então eu falei assim, olha, eu quero que seja uma coisa com uma letra, assim, meio específica. Eu já tinha mais ou menos, assim, algo que eu queria na minha cabeça, mas eu falava assim, não sei, né? Vou ter que procurar a letra, porque essas coisas, elas demoram, né? Até você encontrar uma fonte que você goste, até ser uma fonte que tem todas as acentuações, e tem número, e tem, sabe, todas essas coisas, assim, que uma fonte precisa ter para estar ali na frente de uma marca. E aí, beleza. E aí eu comecei a fazer, eu acho que eu fiquei uns 2 dias, assim, pensando pra caramba. E aí depois de um tempo, aí eu fiz um primeiro, aí eu acho que eu mandei para algumas pessoas. Acho que eu mandei pra Nicole, né? Porque a Nicole, ela faz marketing, mas a gente fez o curso técnico juntas e ela era melhor do que eu nisso, né? Então eu mandei pra ela. Ela falou assim, nossa, eu gostei muito, que não sei o quê. E, tipo assim, não era nem a versão final, sabe? Não tinha nem batido o martelo que ia ser aquilo, mas ela já tinha gostado pra caramba. Falei, nossa, legal, né? E aí, beleza, mexi mais algumas coisas, arrumei algumas coisinhas. E aí, depois, quando eu olhei, eu falei, caramba, não é o que estava na minha cabeça, mas é muito próximo do que estava na minha cabeça. Eu queria que fosse uma coisa, assim, com ondas sonoras, assim, sabe? Um negócio mais bem mágico, assim, né? Da maneira que estava na minha cabeça, né?
E aí eu tentei de todas as formas e procurava as ondas sonoras e não tava ficando bom. E aí foi quando eu achei aquelas barrinhas, né? Que eram umas barrinhas assim de meio de música também. E aí eu achei legal, falei, acho que vai ficar legal. Coloquei por trás, assim, né, das letras, assim, ficou muito legal. Achei muito bom, falei, beleza, né, consegui, cheguei muito perto do que eu queria. E aí, beleza, fiz lá o logo, mas aí nada de eu criar o Instagram, nem nada, né? Porque eu falava, gente, eu só quero criar quando for sair logo o primeiro episódio, não sei o quê. Aí, beleza. Fui conversar com a Nicole de novo, né? E a Nicole, Yasmin, cadê o Instagram, né? Tipo, me cobrando. Tipo, quando estiver pronto, né? Vamos lá. E aí, eu falei, não, vou fazer. Fiquei enrolando. E aí, acho que passou uns 2 dias, eu fiz a conta no Instagram. E aí, depois já fiz os vídeos, né? De apresentação e todas essas coisas. E aí, meio que surgiu, assim, o Bloom. Mas eu posso dizer que foi muito de uma inquietação minha de querer fazer alguma coisa, de querer produzir. Eu acho que eu falei isso no Papo 10, né? Os meninos sempre sendo citados por aqui. Mas que. É que eu falei assim que eu não sei aonde que eu vi isso, mas eu tava vendo que muitas vezes a gente consome muitas coisas, mas a gente não produz. E tem uma diferença entre quem consome e quem produz, porque quem produz vê de perto o que acontece, como que as coisas funcionam. Então, quando você vê alguém que está produzindo e acontece alguma coisa errada, você não fica, ai caramba, não sei o quê, por que fulano não fez, por que não resolveu? Porque você entende como é produzir. Você entende como que é mais difícil do que você pensa. Então, para mim, foi muito isso, sabe? Dessa inquietação de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso parar de só consumir e começar a produzir. E eu também pensei que, assim, hoje em dia, o podcast é uma coisa que tá bombando pra caramba. Mas eu não sei daqui a 5, daqui a 10 anos. E se eu não começar agora? E se eu não começar agora, como que vai ser depois, quando for algo novo, quando for um formato novo, sabe? Porque, querendo ou não, a internet é isso, né? Ela tá se reinventando a todos os momentos, tem gente criando coisa nova o tempo todo. Coisa nova, assim, coisa nova não, né? Mas assim, tem pessoas fazendo formatos diferentes, né? Então, assim, ou você se adequa, ou agora, né? Ou depois você vai ter que nadar muito mais para você conseguir chegar ali, né? Eu acho que o Bloom, ele veio disso, né? Para eu começar a produzir alguma coisa e para eu começar a treinar também aquilo que eu aprendi na faculdade e também para exercer algo que eu gostei bastante, né? Porque eu gostei muito de entrevistar. Nossa, é uma coisa assim, de eu entrar na chamada com a pessoa e tá com aquele friozinho na barriga de caramba, o que eu vou perguntar, como que vai ser, será que a pessoa vai conseguir se soltar, será que a pessoa vai conseguir extrair o melhor dela naquele momento, e no final sair com aquela, sabe, aquela adrenalina, assim, no final de falar, caramba, foi muito bom, eu dei o meu melhor, e eu acho que as pessoas vão gostar, acho que vai ser algo que vai servir não só para mim, mas para as pessoas que ouvirem também. Então, acho que isso foi uma junção de muitas coisas que eu fui ouvindo, de muitas coisas que foram acontecendo, e aí surgiu o Bloom. Entendi. Nossa, gente, eu tenho muita coisa para falar sobre tudo isso que ela falou, porque eu acho que a Yasmin é a melhor entrevistadora que eu já conheço, e não é puxando sardinha para ela, não é. A Yasmin, para quem conhece de perto, fala, né? Tipo assim, conhece de perto, né? Virtual, mas ok. A gente tá completando o quê? A gente já tá indo para 2 anos hoje, ou 1 ano, não sei, de amizade. Sou péssima com datas. Mas nesse tempo todo que a gente estuda juntas, se em uma única vez que eu fui entrevistar uma pessoa, deu 20 minutos, a Yasmin, ela vem com uma entrevista de 50, quase 1 hora de entrevista, e você fala, não é possível que ela tinha tanto assunto, porque geralmente quando a gente vai montar uma entrevista em grupo, a gente monta as perguntas, né, então ela sempre aparece lá, gente, então tem pergunta e tal, e aí geralmente dá tipo assim, umas 5, 7 perguntas, e você fala, não, em 5 e 7 perguntas vai dar uns 30 minutos, a pessoa vai, né, não, aí Yasmin manda um vídeo de 1 hora, de 50 minutos, você fala, mano, o que houve? Teve uma entrevista que ela fez, eu acho que era no nosso primeiro semestre ou segundo, não lembro, que a gente ia fazer aquele ping-pong. Foi segundo semestre, amiga? Foi, né? Foi no segundo. Foi com a escritora Aline Bey, né? Que é uma mulher maravilhosa também. E, inclusive, que a Yasmin apresentou para nós, tá bom? Porque ela que trouxe a fonte, ela que entrevistou. E aí, ela fez uma entrevista, uma
uma grande entrevista, uma entrevista do caramba mesmo. Nossa, foi uma das melhores que eu já vi. Eu aprendi tanto com aquela mulher. E aí, calhou, tipo, da Thalitinha aqui ficar em redigir o texto, tá? Vou escrever o texto. E eu achei incrível a entrevista da Yasmin. Só que na hora que eu fui escrever, eu ficava, gente, vou bater na Yasmin. Pra que ela falou tanto? Gente, pra que perguntar isso pra essa mulher? Não precisava. Eu ficava gente, ela que não me deixa mentir, eu fiquei 2 dias e eu ficava de madrugada, porque eu trabalhava à tarde, fiquei 2 dias para terminar aquela entrevista de tanta coisa que saiu de uma conversa, de uma simples conversa da Yasmin com ela. A Yasmin é uma das melhores entrevistadoras que eu já vi. Ela gosta, você vê que ela tem jeito, sabe? A gente vai fazer uma entrevista, ninguém faz melhor que você, amiga. Você nasceu para isso, literalmente. Tem momentos que eu olho para mim e eu falo, cara, será que eu escolhi a faculdade certa? Mas quando eu olho para Yasmin, eu falo, ela escolheu. Pode ter certeza que essa mulher escolheu o ramo certo para seguir. Outra coisa também que eu tenho a dizer, esse blog, ele foi um surto da Yasmin. Foi literalmente um surto, porque ela chegou lá no grupo e falou assim, gente, então, eu tava pensando aqui da gente fazer um blog, aí não sei o que, a gente vai engajando, a gente coloca lá vários textos, a gente escreve isso, aquilo outro. Aí todo mundo, não, beleza, vamos, não sei o que. Deu uma semana, nunca mais falava nisso. Eu acho que a gente só falou aquele dia, foi aquele único dia que você trouxe a ideia. E exatamente. Eu pego uma lição muito grande disso pra mim, sabe? Porque assim, por mais que nós estivéssemos todas, por mais que nós estejamos todas fazendo um curso referente à comunicação, por mais que seja esse o ramo que a gente vai seguir, eu tenho pra mim que quando a gente tem uma ideia, às vezes ela é só nossa, ela não é de mais ninguém, porque você chegou lá, você chegou toda animada e tal, eu quero incluir vocês, vamos e tudo mais, e a gente falou, não, beleza, mas eu vou falar por mim mesma, eu nem me movimentei. E realmente, você falando que o Bloom, ele nasceu de uma inquietação sua, porque era algo realmente seu, sabe, você estava querendo algo, você queria fazer algo, e aí nasce o Bloom, que é algo literalmente seu, é a sua cara, é do seu jeito. Como você falou, você não sonhou com isso, né? Não era algo que sempre teve vontade, mas a partir do momento que você começou a sonhar com isso, você começou a sonhar até com os detalhes. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é uma lição que a gente precisa levar para a nossa vida. Tem coisa que é só nossa, que a gente precisa dar um passo, que a gente precisa fazer e que vai surtir efeitos disso a longo prazo. Sim, isso é muito verdade. Chega de falar, é verdade. Eu fico pensando nisso, que você falou que tem coisas que são só nossas, e isso é muito verdade. Mas assim, é que eu sou uma pessoa que eu tenho o meu lado loba solitária, né? Eu gosto muito de ficar sozinha, gosto muito de estar no meu canto, né? Perfeito. Coisas. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu sinto, né? Essa necessidade de ter pessoas ao redor, de ter pessoas me dando feedback. Então, às vezes é meio difícil, né, para mim não compartilhar algumas coisas, não compartilhar algumas visões, né? E assim, eu acho engraçado, porque às vezes quando você tem uma diferença muito grande quando você compartilha as suas visões com as pessoas certas e com as pessoas erradas, né? As pessoas erradas, elas vão de duas a uma opção. Ou elas vão te botar para baixo, ou elas vão tentar fazer com que você não consiga aquilo, entende? Então elas vão falar, eu acho que não, eu não sei o quê. Ou elas vão meio que embarcar na sua, mas durante o processo elas vão estar o tempo todo querendo que você caia naquilo, né? Com que você meio que pague a sua língua, né? Dizendo, eu vou fazer, e no final você não faz. Mas quando você fala para as pessoas certas, elas embarcam na sua, por mais que elas não estejam engajadas assim, vamos dizer, pessoalmente, assim, sabe, no dia a dia, vendo como que funciona, mas elas estão torcendo por você, elas são pessoas que vão te dar o auxílio quando você precisar, então essas coisas, assim, elas fazem total diferença. Nossa, demais, né? E eu acho que uma coisa disso é muito importante para a vida, que tem uma galera que só parece, que curte o que você vai fazer, que tá torcendo por você, mas que não tá, que no final realmente ela quer que você quebre a cara, que você aprenda, que você desista, mas eu acho que
geralmente a gente leva isso pro lado ruim, né? Tipo, ai, que pena, ela não quer que eu dê certo e tal. Mas eu acho que a gente deveria levar para outro lado, né? Que isso fosse um combustível, que servisse de combustível para que a gente, não para que eu taque na cara da pessoa que eu consegui, combustível para mim, porque quando o outro desacredita da gente, geralmente a gente tende a desacreditar também. Então, acho que isso tem que ser um combustível para nós, né? Para nós mesmos. Não, eu consigo, eu vou fazer, eu posso, essa ideia é minha, eu vou tirar do papel. Se não der certo, ok. Mas, né, foi um aprendizado. Se der certo, vamos que vamos. Mas, literalmente, trazer toda a crítica, tudo que for ruim pro negócio do vai dar certo. Não, eu vou usar isso para que eu possa crescer, né? Não para parar. Acho que é fundamental. Isso aí, Beleza. falou tudo. Outra pergunta, que também é uma dúvida minha. Como isso pareceu para os mais próximos, sabe? Essa ideia do Bloom. Para os seus pais, para os seus amigos mais próximos, para quem você literalmente considera? Olha, é engraçado isso, né? Pra minha mãe foi tipo, isso dá dinheiro? Isso dá dinheiro? Vamos lá. Foi muito engraçado. Sempre assim, gente, não entendo. Exatamente. Foi isso dá dinheiro? Ah, se der dinheiro, então beleza, né? Se não der dinheiro, pra quê, né? Pra quê? Então foi muito engraçado essa reação. Mas assim, também não falou assim, ai, não faz, não. De jeito nenhum. Mas assim, das pessoas próximas, eu acho que não teve ninguém que ficou meio assim, surpreso, sabe? Não teve ninguém que ficou assim, não, tipo, todo mundo foi muito de boa, foi muito tranquilo, e aí virou meio que uma piada interna, né? Às vezes eu falava assim, ai, fulano, já se prepara, né? Porque você vai aparecer lá e tal, não sei o quê. A pessoa, não, mas não tem como, porque eu vou falar do quê, não sei o quê. Então virou meio que um meme, assim, entre a gente, né? Uma piada interna, tipo, eu vou falar o quê, né? Então, foi muito engraçado isso. E assim, eu posso dizer que eles ficaram muito mais ansiosos do que eu. Eu lembro de. Acho que eu não lembro quando que eu fiz o Instagram, mas assim, eu lembro de um mês antes, né? Acho que foi um mês antes que eu fiz, ou algumas semanas antes, mas eu lembro de toda vez que eu encontrava, né, eles ficavam falando, e aí, quando é que sai? E aí? Quando já tá gravando, já tá fazendo, não sei o quê, como é que vai ser? Então, assim, eles estavam mais ansiosos do que eu, sabe? Eu tava meio, gente, calma, vamos com calma. E todo mundo, não, como vai ser? E não sei o quê, quando que vai ser meio-dia e tal. Então, assim, foi bem legal, porque as pessoas ficaram bem eufóricas, assim. E eu lembro do primeiro episódio saindo, né? E aí todo mundo, ai, não sei o que, eu gostei muito, foi muito bom, não sei o que, sabe? Esses feedbacks, assim, foram muito bons. Então, assim, todo mundo acolheu muito bem essa ideia. E não foi surpresa para ninguém, não. Acho que todo mundo já estava meio que esperando que eu começasse, que eu desse o pontapé de fazer alguma coisa nova, né? Ai, que legal. Eu lembro que quando você falou para mim, amiga, eu vou fazer um podcast. Aí eu falei, nossa, bacana, que legal. Eu já imagino a Yasmin como, tipo assim, a minha amiga, sabe, proativa, a mulher que faz, a mulher que, sabe, eu falei, nossa, que legal. Ela tava parada, de repente decidiu fazer um podcast. Eu falei, meu, vai com tudo, amiga. Aí ela foi e começou a falar, então, vou convidar algumas pessoas para participar do meu podcast. Eu quero convidar você. Eu falei, mas amiga, assim, você tá criando um projeto e você quer colocar eu como a primeira. Amiga, eu vou destruir teu podcast, eu vou. Sabe, ele tá começando, traz alguém. E eu acho isso perfeito em você, Yasmin, porque quando você pensou no pod, né, no Bloom, você viu a possibilidade de trazer pessoas próximas a você, pessoas que você sabia que tinha algo para extrair, algo para falar, algo para dizer. Então, eu acho que isso que conta muito, sabe? Eu vou até citar os meninos, né? Eu não conheço, tipo, muito, não sou muito próxima a eles, mas eu também vejo isso neles, né? Que eles trazem mais uma galera mais próxima, que é o Papo 10, né? É isso? Isso. Isso que eu sou péssima com nomes, tá, gente? E eu gosto disso, sabe? Porque geralmente esses podcasts grandes, eles já trazem pessoas que a gente já conhece, que já viu na TV, que já contou a história ali, lá, ali, então não tem muita coisa nova. Eu gosto de coisa de gente que eu não conheço ainda, sabe? De, nossa, que legal, nossa, sabe? Que, tipo, que me tira essas reações. Então, eu
eu acho você incrível, essa ideia do Bloomcast eu acho incrível, porque você vê a possibilidade de extrair coisas legais de pessoas próximas, de pessoas que ainda nem são formadas, ou pessoas que são formadas e estão ingressando agora. Eu acho isso perfeito. Você literalmente é uma pessoa visível que dá visibilidade para outras pessoas. É perfeita. Aos olhos Eu, do pai. Quando, quando eu pensei nisso, né, de trazer pessoas próximas, eu acho que juntou tudo isso, né? Tipo assim, é, eu queria que as pessoas participassem disso também, sabe? Porque eu sinto que às vezes quando a gente começa um projeto, né, que é uma coisa nossa, a gente fica, né, agarradinho naquilo, tipo, o meu bebê, só eu mexo, só eu faço. E eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse realmente algo diferente, como você falou, diferente desses podcasts grandes que estão trazendo, assim, né, gente que já é grande, gente que já tem uma grande visibilidade. Porque, assim, como você falou, as histórias se repetem. A pessoa já foi em 10 podcasts, nos 10 podcasts ela contou as mesmas histórias, em ordem diferente, sei lá, acrescentou uma pessoa ou outra em alguma história, mas, assim, a história é a mesma, todas as coisas são a mesma. Eu já percebi isso, né? Eu falo por mim, né? Pelas coisas que eu gosto de assistir, assim. Eu sou muito mais assistir o podcast de alguém que eu nunca vi na vida e conhecer mais daquilo do que ouvir um podcast de alguém que eu já sei o que Sim. faz, da onde veio, todas essas coisas. Eu tenho o podcast do Maurício Meirelles, o Achismos. Nossa, eu gosto muito. Porque, assim, são pessoas que, tipo, cara, você nunca viu na sua vida, que eles estão falando de coisas, assim, que, sei lá, que você nunca pensou, que você nunca imaginou, nem nada do tipo, mas que as pessoas estão ali falando, sabe? Então, assim, e dá muito view. Porque, assim, as pessoas, elas estão procurando por alguma coisa nova, elas estão procurando por uma história nova, por conhecer gente nova. Então, assim, veio disso, né? De entender que as pessoas, elas não querem só aqueles que estão lá hypados, mas que quer conhecer gente do dia a dia, que dá para se conectar, que dá para, né, se ver, né, na história do outro. Literalmente. Eu acho que uma das coisas mais loucas que eu acho que eu vou até compartilhar aqui, que eu nem conhecia podcast, sabe? Era uma coisa muito distante para mim. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade com você e tudo mais, né? Acho que na primeira semana você ainda não tava, né? A gente teve uma aula lá e a nossa professora de aquela professora de comunicação midiática, acho que era isso. Você lembra, né? Aquela loira Cristina. Ela pegou e falou sobre podcast. Eu falei assim, mas gente, o que é isso? Eu nunca ouvi podcast, porque ela falou, o jornalista ele tem que ouvir podcast, ele tem que não sei o quê. Eu falei, mas o que seria um podcast? E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o que se tratava de um podcast, porque não era algo para mim que era, sei lá, uma sensação do momento. Eu não conhecia, eu não tinha interesse. E hoje em dia, literalmente é isso. Eu procuro podcasts onde eu vou escutar histórias novas, coisas novas. Eu não quero ver alguém que eu já vi na TV, no rádio, sabe? Eu quero ver alguém que eu não conheço, eu quero descobrir coisas novas. Então, acho que o podcast, ele tá vindo muito forte nessa onda, sabe? De trazer coisa nova, porque tem muito podcast aí que a galera não dá muita visibilidade. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente devia falar, sabe? Por exemplo, o seu, sabe? Às vezes eu vejo a galera que você traz, as suas amigas, os meninos, eu falo, caraca, não sabia. Então, aonde a gente descobre isso? Em podcasts assim, igual o da Yasmin, gente, não perde nenhum episódio. Ela fazendo merchan dentro do Bloomcast. É de graça. Quando é de graça, a gente faz. Amiga, falando nisso, já emendando nisso, vamos mais a fundo, vamos nos aprofundar. Outra dúvida, como você qualifica a escolha dos convidados do Bloom? Tipo assim, tudo bem que você já falou aí que você pensou em trazer uma galera que sabe, que tivesse mais aí na sua roda e tal, mas como que você qualificou isso? Desde o início, essa era a sua ideia? Ou você imaginava uma coisa maior? Ou isso para você já tá bom? Ou isso para você já é grande? Vamos começar do final. Sim, para mim já é um negócio grande. É uma coisa que eu falo muito, muito, muito. Acho que vocês vão ficar até meio cansados assim de ouvir falando isso, mas para mim
a coisa mais importante não é onde você chega, não é o que você atinge, não é aquilo que você ganha no final. Mas para mim o mais importante é o processo. Então, assim, para mim o processo é a coisa mais importante. Então, para mim isso já é algo grande, porque eu já estou passando por esse processo, já estou vendo como é lidar com, vamos dizer assim, a pressão de você ter que entregar conteúdo toda semana, a pressão de estar sempre pensando em coisas novas, pensando em convidados novos e tudo mais. Então, para mim já é algo grande. Como que eu tipifico, né, esses convidados e tal. Bom, sim, no começo, eu fiz uma lista, assim, né, de amigos que eu queria trazer aqui. Eu não cheguei a trazer nem a metade, né, mas, assim, eu já estou muito feliz com quem eu já trouxe aqui, porque foram pessoas que trouxeram, né, debates e conversas muito legais. Então, para mim, já é um negócio muito grande. Mas tem muita gente ainda que eu quero chamar e tal. E agora eu estou entrando em uma fase nova, né? Eu estava até conversando isso com algumas pessoas e tal, porque eu estava pensando, né, em separar o Bloomcast em temporadas, né? Então, fazer a primeira temporada com amigos, a segunda temporada com outro tema, uma terceira temporada com outro tema e tal. Só que eu estava pensando assim que, tipo, eu não quero ficar presa em falar só de alguma coisa, sabe? Eu não quero ficar presa em ter que falar só sobre, sei lá, fazer um exemplo, tá? Uma temporada só sobre comida. Eu não quero ter que estar presa, né, a essa palavra Sim. por, sei lá, quantos episódios. Então, agora, eu tô meio que tentando organizar as minhas ideias de como eu quero fazer, sabe? Então, eu quero fazer meio que quadros, assim, sabe, no Bloomcast, para que eu possa quebrar isso, sabe? Então, uma semana a gente tem um episódio, sei lá, com alguém que é um empreendedor, semana que vem a gente tem com alguém que viajou para fora do país, na outra semana a gente tem com alguém que tem que tá cursando um curso super legal, ou alguém que, sei lá, sabe, eu quero ter essa dinâmica de assuntos para que eu não fique presa, né? Até porque acho que foi semana passada, eu gravei um podcast, um episódio que seria para essa segunda temporada, né? Eu falei assim, não, vou ficar só focada em trabalho, mas assim, depois eu percebi que não, que a conversa estava indo para outro lado, a gente falou de série, a gente falou sobre a área da saúde, a gente falou sobre várias coisas, assim, que estavam ligadas, né, à questão do trabalho da pessoa, mas que não estavam diretamente ligadas àquilo, entendeu? Então eu falei, caramba, não, acho que não vai ser a única pessoa, né? Que o assunto ele vai caminhar para outro lado, fora esse, né? Que eu tava pensando. Então, assim, e o pior é que eu fico pensando, assim, né? Que quando eu pensei que eu faria temporadas, eu lembro que eu já deixei gravado, né? O último episódio da primeira temporada. E aí eu tô pensando, o que eu vou fazer, né? Porque eu começo o episódio falando, gente, esse é o último episódio da temporada, e não sei o quê, tipo, para começar outra. Né? Então eu vou até ver o que eu vou fazer com esse material, né? Eu não quero descartar ele, porque foi um material muito bom e que tá muito legal. Mas, assim, né, pensando o que eu vou fazer. Então, assim, agora tá sendo um pouco mais, vou dizer assim, libertador procurar convidados, assim. E uma coisa, assim, que é muito legal é que eu tô tendo que dar a cara a tapa, né? Tipo, pronta pra receber um não, da pessoa fala assim, eu não quero não, hein? Acho que seu podcast é muito pequeno pra eu ir. Porque tava muito fácil, né? Você entra em contato com os amigos, você só marca o dia, a hora e a pessoa aparece e você grava, mas quando são com outras pessoas, você tem que ser um pouco mais profissional, você tem que explicar para a pessoa o que é o seu projeto, o que você quer fazer, o que você quer conversar com ela, né? Então tem todo um negócio a mais. Com amigo não, você vai conversando, o negócio vai fluindo e acabou. Então, assim, tá me forçando também a chegar, né, de uma maneira diferente, de explicar o projeto primeiro, do que vai acontecer, do que a gente vai conversar, para que a pessoa se situe também, né? Porque nem todo mundo é obrigado a conhecer seu projeto. Então você tem que explicar todo o projeto, todas essas coisas. Então agora tá sendo muito legal. Hoje mesmo foi um dia que eu fiquei, acho que eu não fiquei 1 hora não, mas acho que eu fiquei uns 45 minutos aí entrando em contato com as pessoas, mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp, né, algumas pessoas que eu tinha no WhatsApp, e pessoas que super toparam, então, assim, o final dessa semana aí vai ser cheio de gravações, assim, algo que eu fico muito feliz, e que eu espero estar soltando aí nas próximas semanas, né, quando eu decidir o que eu vou fazer, né, com esse bendito material falando do último episódio da temporada. Mais episódios pra nós, hein, galera? Sim. Entendi, amiga. Muito bom, muito bom. Ok, vou fazer outra pergunta, porque eu acho que você já falou bastante sobre ela. Na verdade, eu não acho, porque eu sou uma ouvinte
muito ferrenha, sabe? Eu estou sempre na sua página do Bloomcast no YouTube, ouvindo todos os episódios. E aí teve um episódio que, se eu não me engano, foi com a sua amiga Thaís. É Thaís? Uhum. Thaís, certeza que foi no dela, em que vocês comentaram um pouco sobre os podcasts maiores, né? Que a gente acabou de comentar aqui alguns minutos atrás, os podcasts grandes. E aí a minha pergunta é, visando, né, todo esse universo aí de podcast agora, tá chegando muito podcast, tem muito podcast já no mercado, eles têm um público grande. A pergunta é, como não se comparar, sabe? Desfalecer, desanimar, olhando ali o público daquele podcast, olhando o seu público, como que você se mantém firme? Tipo, acreditando ainda que você pode continuar com o seu podcast, que isso não é um problema, enfim, como você vê tudo isso? É muito legal você ter feito essa pergunta, porque eu tava até. Gente, eu não sei, acho que é Deus mesmo. Deus falou pra você o que eu tava conversando esses dias, porque é tudo isso. Olha, eu acho bom falar isso. Eu falei, tá bom, então, né? O senhor é que manda. Mas eu tava conversando isso esses dias, hoje até, né? Ontem, hoje, tava falando sobre isso. Quando eu comecei o Bloomcast, né? Ainda tô bem no começo, mas assim, eu nunca visei, eu nunca olhei para esse projeto e eu falei, eu quero que todo mundo conheça o Bloomcast. Eu quero que todo mundo saiba quem eu sou. Eu quero que todo mundo escute essas conversas. Eu quero que não, nunca foi a intenção do Bloomcast. Eu tava até falando isso hoje, né? Para um amigo. Eu estou zero pretensões de que isso vire um negócio muito grande. Porque, assim, eu sinto que o Bloomcast hoje, ele é muito prazeroso, porque ele é um hobby, porque ele é uma coisa gostosa de fazer. Porque ele é algo que é leve, entende? Se ele crescer um dia, amém, graças a Deus, eu vou ficar muito feliz, vou fazer muito mais. Mas hoje eu não olho com esses olhos. Hoje eu olho para um público nichado, entende? Eu quero que as pessoas que consumam o Bloomcast, eles gostem daquilo que eles estão ouvindo. Eu não tô preocupada com o número de views, eu não tô preocupada com o número de comentários, eu não fico chateada porque não tem tantos views, eu não fico chateada porque o meu canal do YouTube não tem muita gente, eu não fico chateada com isso. Pra mim, é bom, porque eu falo, caramba, se eu não me engano, acho que o canal tá com 12 inscritos, 15 inscritos por aí. E pra mim isso é bom, porque eu falo, caramba, são 12 pessoas que se interessam por isso. E assim, olhando para as métricas do YouTube, são 12 pessoas que entram semanalmente para ouvir aquele conteúdo. São 12 pessoas que param um tempo do dia delas e vão ouvir um podcast, o meu podcast, que elas poderiam estar ouvindo qualquer outro podcast, mas elas escolheram estar ali, entendeu? São pessoas que comentam, são pessoas que às vezes não comentam ali no YouTube, mas que vêm conversar comigo e falam, nossa, eu gostei muito, gostei de tal convidado, gostei da maneira que você está fazendo, continua assim, vai dar super certo. Então, assim, para mim é muito mais ter pessoas engajadas, que estão realmente engajadas, do que número. Porque quando você começa a olhar para suas redes e para essas coisas como números, você despersonifica aquela coisa, aquela pessoa. Já não é mais uma pessoa para você, já é mais um número. Então, assim, ela precisa te dar um número de inscritos, ela precisa te dar um número de likes, ela precisa ser um número para você. Ela não é uma pessoa, ela já não é mais alguém importante. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que cada pessoa seja importante, eu quero que cada pessoa comente, cada pessoa seja meio que transformada por cada papo que está acontecendo. Então, assim, eu não olho olhando para um futuro, hoje eu não consigo olhar e falar, caramba, eu quero que cresça muito, eu quero que tenha muitos views. Não, eu quero que as pessoas certas escutem, eu quero que as pessoas que realmente gostem estejam ali no horário que sai, sei lá, num dia depois, mas que estejam ali. Então eu quero mais, vamos dizer assim, uma audiência participativa do que uma audiência só de números, só para dizer que tem. Uau! Very, very good, amiga. O meu inglês horrível. Pegando gancho nisso, amiga, então, o que você diria para alguém que pretende ter um podcast? Olha, isso é fácil, hein? A primeira coisa, algo que a gente estava falando aqui, né? Não se compare. E eu vou dar uma dica para você que não quer se comparar. Acho que uma das coisas que são muitas coisas, né? Quando a gente fala de sentimentos, eu acho que uma coisa chama a outra. Quando a gente pensa em
Quando a gente compara com alguma coisa, a gente tá meio que olhando e querendo estar naquele lugar. Então a gente também tem um pouquinho de inveja envolvida naquilo, né? Então a gente vê alguma coisa, uma pessoa que tá lá no topo, a gente fala, eu queria tanto ser igual fulano e não sei o quê. E isso, querendo ou não, gera um pouquinho de inveja na gente. Então, assim, assista coisas, consuma coisas de pessoas que você admira. Admirar mesmo a pessoa, de você ver o trabalho da pessoa e falar, nossa, que trampo legal e não sei o quê, mas não ao ponto de virar uma obsessão de você querer estar onde a pessoa está. Entende? Então, consuma coisas de pessoas que você admira, pessoas que não geram essa inveja no seu coração de eu quero estar lá, eu quero ter um cenário igual. E o mais importante, não perca a sua essência por números, não perca a sua essência por nada. Não deixe de falar de coisas que você acredita. Não, sabe, não deixa perder aquilo que você começou, sabe? De fazer esse exercício de estar sempre voltando aonde você começou. Ah, eu comecei e 5 pessoas me seguiam, mas aquelas 5 pessoas eram fiéis, elas estavam ali ouvindo, elas estavam ali assistindo. Então, procure ter uma comunidade, sabe? Não queira estar ali somente por números, porque quando você está ali só por números, você vai até um certo ponto do caminho. Mas quando você tá porque você quer se realizar, quando você tá porque você quer fazer alguma coisa legal para as pessoas, o negócio cresce e você nem vê crescendo. Você só vai vivendo, sabe? Você vai deixando as coisas acontecerem da maneira certa e com o tempo, né? Que é da maneira certa que as coisas têm que acontecer. Arrasou. É literalmente isso. A gente olha para o que não tem, em vez de olhar para aquilo que já tem, né? Se tem, eu achei incrível isso que você falou. Você já tem 12, 13 que tá ali com você, tirando um tempo do seu dia, porque não é fácil. O dia de todo mundo é corrido. Tá tirando um tempo para ouvir o seu pod? Caraca, sabe? Continua. Não desiste. Já conseguiu 12, depois vem mais 12, mais 12, mais 12, e o negócio vai crescer. Perfeito, amiga. Agora, já entendemos aí a história do pod, do seu Bloomcast, esse projeto incrível. Então a gente vai voltar um pouquinho para Yasmin, tá bom? Tá bom. Ó, eu, Thalita, sabendo que você é absurdamente inteligente, porque ela é, tá, gente? Ela é muito inteligente. Em relação a isso. E falando também sobre algo que eu gosto, né? Teve algum livro que já te influenciou positivamente, que você já leu esse livro e você fala, caraca, eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro? Nossa. Olha, eu não sou muito adepta de livros de autoajuda, né? Então, esse não vai ser o caminho que eu vou ir, né? Graças a Deus. Graças a Deus, nós dizemos amém. Mas um livro que me influenciou positivamente, caramba. De livro. Nossa, é porque eu leio muita coisa, mas não sei. Eu acho, eu vou citar um livro que eu li na pandemia. Eu não vou lembrar o nome dele exatamente. Eu sei que eu li ele no Play Livros, bem no comecinho da pandemia, que foi não era um livro cristão e tal, mas ele era um livro até meio doido, assim, mas que me influenciou, assim, e que até hoje me marca todas as vezes que eu penso nele. Vou dar aqui talvez vai ter um pouquinho de spoiler, né? Mas como eu não tô falando o nome do livro, eu acho que vocês vão ter que ter um pouco de informação, né, pra pesquisar. Mas, enfim, é um livro que ele fala de cientistas que eles estão querendo pegar o DNA de Jesus e fazer um Jesus novo, sabe? Eles vão fazendo testes assim. Eu não lembro se eles. Não lembro mais ou menos como é esse processo, mas eu sei que eles tentam pegar o DNA de Jesus e recriar Jesus na Terra para fazer, sei lá, as mesmas coisas, os mesmos milagres e as coisas e tal. E nós temos alguns cientistas que são que estão ali naquele projeto, né? E aí tem um que é ateu, que ele não crê em nada disso, tal. E aí, beleza. E aí eles têm um laboratório onde tem um monte de bebê, um monte de criança que vão se desenvolvendo. Alguns que dão certo, eles crescem até uma certa idade, outros eles morrem e tal. E assim, essas crianças, elas nascem e elas são mandadas para fora, né? Então, tipo, elas nascem, tem um bebezinho, aí eles colocam, sei lá, na porta de alguém, a pessoa adota, não sei o que e tal. E aí, tem um menino que dá certo, né? Que parece que eles acharam o DNA certo e que dá certo, que eles percebem que essa criança, desde pequenininha, acontecem coisas estranhas ao redor dela, sabe? É uma criança que, sei lá, desde 6 anos de idade, é uma criança que já é muito ligada na Bíblia, que já lê as coisas, que confronta os pais, não confronta, eu digo em discussão nem nada, mas que confronta os pais com a palavra, assim. Vê o pai mentindo e fala,
e fala assim, olha, mas a Bíblia diz que não pode mentir, por que você está mentindo? Entendeu? E disso gerar uma revolta nos pais e não sei o quê. E aí eles, quando eles descobrem, né, que essa criança, ela deu certo, que ela tem o DNA muito parecido com o que eles acharam que era o de Cristo, né, e que aquela criança tem atitudes parecidas com a de Cristo, elas começam a tentar pegar aquela criança de volta, né, para fazer mais estudos nela, tipo, tirar dos pais e agora a gente vai te estudar e vamos ver o que você pode fazer. E assim, é uma história muito doida, assim, né, porque é meio apocalíptica, mas assim, é muito legal, é muito interessante, eu não digo nem na parte científica mesmo, mas eu digo na parte espiritual mesmo, porque uma coisa que esse menino fala, né, e que assim, no final a gente não tem certeza de nada, né, o que aconteceu, que aquele menino tinha um DNA mesmo, a gente não sabe muito do que acontece, mas algo que me marcou muito é que eles falam assim, eu não sei quem escreveu, se ele é cristão, se ele não é, mas ele diz assim, que muitas coisas na nossa vida não são resolvidas porque ao invés de nós procurarmos a resposta onde nós devíamos procurar, nós vamos para os lugares errados. Então ele fala assim que quando ele tem algum problema, exatamente, ele fala assim, ele tá em um diálogo e ele fala para a pessoa, olha, quando eu tenho algum problema, eu não vou falar para as pessoas. Eu vou pro meu quarto, eu fecho a minha porta, eu pego a minha Bíblia e eu vou ler a minha Bíblia, porque eu sei que eu vou sair de lá com uma resposta. E muitas pessoas não fazem isso. As pessoas, elas vai conversar com a vizinha, vai conversar com fulano, com ciclano, mas não vai na pessoa, no lugar que vai te ajudar a resolver o seu problema. E ele falou assim, e outra coisa que ele fala é que muitas vezes o ser humano, o último recurso dele é Deus. Enquanto deveria ser o primeiro, sabe? O primeiro recurso é Deus, o primeiro recurso é oração, mas normalmente o último recurso é Deus. Quando o avião tá caindo, Deus me socorre. Mas enquanto tá na turbulência, exatamente, enquanto tá na turbulência, não, tá tudo bem, né? Então ele fala, isso me marcou muito, e nem era um livro cristão, acho que não era um livro cristão. E ele tava falando sobre isso, e isso me marcou de uma maneira assim que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso é muito verdade. Tipo, até a gente que é cristão, né, às vezes o nosso primeiro recurso é tentar resolver com as nossas mãos, é tentar fazer aquilo que a gente sabe de fazer, entre aspas, né? Para depois a gente procurar a orientação de Deus, para depois que a gente já quebrou a cara, a gente fala, Deus, agora o Senhor pode me ajudar? Agora o Senhor pode vir aqui, colocar sua mão e fazer do jeito que só o Senhor sabe fazer? Então, assim, isso me marcou muito, né? Então foi um livro que me marcou muito. Se eu tenho uma lista, né, de todos os livros que eu li, eu vou procurar o nome do livro e coloco para vocês lá no Instagram, lá no YouTube, para vocês. Mas, por favor, né? Você não ia dar essa desfeita pra gente. Nossa, incrível esse livro, incrível, eu amei. Literalmente, né? Deus se torna o último recurso das pessoas, mas quando elas precisam, de repente, ele se torna o primeiro. Verdade, profundo, gostei. Sabia que a pergunta ia render, né? Falar de livros é isso, né, gente? Ai, deixa eu parar. Amiga, vamos lá. Pergunta. Eu não sei se você já disse isso pra mim, porque eu não lembro, né? Eu vivo num corpo de gente nova, mas tenho a mente de uma pessoa idosa. Mas como que você decidiu optar pelo jornalismo, sabe? Como que você olhou e falou assim, olha, eu levo jeito pra ser jornalista, eu acho que é isso aí pra mim. Ai, não fui eu que vi isso, não. Foram as pessoas. Foi assim. Desde pequena eu sempre fui muito falante, né? As únicas reclamações que minha mãe ouvia quando ia na reunião era: olha, ela é uma ótima aluna, as notas dela são maravilhosas, mas ela fala demais. Mas ela fala demais. Não? Minha mãe também. Nossa, mas ela não cala a boca. Assim mesmo. E aí falava pra minha mãe: olha. Ela tem notas ótimas, mas assim, ela fala demais, ela não, sei lá, ela termina a lição dela, ela fica conversando, ela fica batendo papo, ela fica andando pela sala. Então, assim, ela fala demais. E aí, né, beleza, o tempo foi passando, e aí eu fui procurar, né, o que eu queria fazer, não sei o quê. E aí, o primeiro curso que eu vi, assim, que eu queria fazer, foi publicidade e propaganda, né, porque na época, assim, publicidade e propaganda, meu Deus do céu, que emprego é ter, né, que coisa maravilhosa. Falei, nossa, legal, né. Aí, publicidade e propaganda. Mas aí, depois de um tempo, vendo um pouco mais, eu falei, acho que não é isso pra mim. E eu acho que isso eu devia ter uns 12, 13 anos, que eu tinha meio que certeza, né? Porque eu sempre sou essa pessoa assim, se eu quero, eu quero, se eu não quero, eu não quero. Então, tinha 12, 13 anos, era publicidade e propaganda. Todo mundo perguntava, o que você quer fazer quando você for pra faculdade? Publicidade e propaganda. Beleza. Aí, tanto que o curso técnico que eu fiz, né, foi de publicidade e propaganda.
Mas antes disso, eu já sabia que eu não queria mais fazer publicidade e propaganda, até que, acho que eu tava no 9º ano, eu fui fazer uma outra pesquisa, né, que eu queria fazer. Acho que no 9º não, acho que no 8º ano eu fui ver o que eu queria fazer. E aí eu vi jornalismo, eu falei, caramba, jornalismo, meu Deus, e TV, e aquela coisa toda, né, porque, né, as únicas referências que a gente tinha de jornalismo era na TV. Falava, caramba, meu Deus, jornalismo. Beleza. Aí foquei. 8º ano, 9º ano, o que você vai fazer na faculdade? Jornalismo, jornalismo, jornalismo. Quando eu fui para o ensino médio, o único curso técnico que tinha era o que era mais próximo, assim, na área de comunicação, era publicidade. Falei, beleza, vou fazer publicidade. E aí, quando eu terminar a publicidade, eu já vou ter uma base boa, assim, em relação à comunicação, e vou para jornalismo. E assim foi. Desde o meu primeiro dia, eu lembro que as pessoas me perguntavam, né, no ensino médio, o que você vai fazer quando você for para a faculdade? E aí as pessoas falavam, acho que eu vou ver, né, se eu gostar do curso, eu faço publicidade, não sei o quê. E eu sempre fui a única que falava, não, eu vou fazer jornalismo. E aí todo mundo, não, acho que vai chegar no 2º, 3º ano, você vai falar que você vai querer fazer outra coisa. E não mudei, foi jornalismo desde o começo, assim. Então eu sempre fui muito decidida. Então eu quero fazer jornalismo, vou fazer jornalismo. Tanto que aí quando teve aquela coisa, né, que não precisa mais de diploma para ser jornalista, aí todo mundo falava, pra que você vai fazer uma faculdade se não precisa, se você pode ser jornalista sem isso, e não sei o quê. Eu falava, não, estou indo, estou fazendo, e é isso aí, sabe? Sempre fui muito, muito direta, assim, acho que sempre foi muito claro pra mim o que eu queria fazer. E foi assim que jornalismo surgiu na minha vida. Maravilha. E para quem não sabe, né, ela começou jornalismo, para quem não escuta ela, né? Porque eu acho que todo mundo sabe, ela começou jornalismo, ela já está estagiando na área. E aqui vai uma pergunta que eu quero saber agora. Vixe. Amiga, agora você está estagiando, né? E aí eu gostaria de saber o que você gostaria de ter ouvido antes de ingressar no seu estágio, que acabou aprendendo na marra. Tipo, você Nossa. cara, eu não sabia que era assim. Vixe, eu acho que eu queria ter ouvido que... Nossa. Eu acho que eu queria ter ouvido que você não deve levar as coisas pro pessoal. Não leve as coisas pro pessoal. Entenda que é um ambiente profissional e que nem sempre tudo tem a ver com você e com aquilo que você está sentindo. Então não leve as coisas pro pessoal, entenda que, sei lá, tá todo mundo à flor da pele, tá todo mundo fazendo muita coisa, então não leve as coisas pro pessoal. Isso eu queria ter ouvido antes de começar. Entendi, tá certo. Tem até uma boa explicação, né? Mas a gente deixa em off. Mas Exatamente. eu acho que você já me deu esse conselho, me contando a experiência. Eu acho que realmente é algo que eu vou levar para minha vida. O que significa ser bem-sucedido para você? Sabe, qual que é a definição de pessoa bem-sucedida? Porque geralmente a gente define alguém bem-sucedido como alguém que alcançou muita grana, que tem uma conta bancária tipo Silvio Santos. O que é alguém bem-sucedido para você? Para mim, é realização interior, como você falou, né? Muitas vezes as pessoas elas atrelam sucesso, atrelam esse chegar lá com dinheiro, com status, com coisas materiais, assim. Mas eu acho que é realização interior, porque eu vejo que, assim, tem muita gente que é feliz cuidando dos filhos, tem muita gente que é feliz cuidando da sua casa e que tá realizado com aquilo, sabe? Tem muita gente que é só interpretem bem o que eu vou dizer aqui, tá? Não me levem a mal. Entre aspas, tá? Que é só um porteiro, mas que tá muito realizado com aquilo. Que tá muito realizado em poder estar fazendo, em poder estar cuidando de alguém, em poder estar fazendo bem para algumas pessoas ali. Então, acho que realização interior é mais importante do que coisas materiais. Não estou dizendo que coisas materiais não são legais, não são importantes, mas assim, no final da vida a gente não vai ter nada disso. Então, acho que realização interior é o mais importante, porque você vai ver, acho que é muito mais palpável para você a sua realização interior do que as coisas que você pega, assim, de, sei lá, um carro, um dinheiro, um telefone, uma coisa assim que, sei lá, um ladrão pode vir, pegar de você e todo o dinheiro que você depositou naquilo já não tá mais nas suas mãos, tá na mão de outra pessoa. Mas realização interior é algo que a pessoa só vai
nunca vai conseguir tirar de você, né? Que ela vai falar pra você, me dá isso aí que você conseguiu, me dá esse tempo que você cuidou de fulano, de ciclano. Não tem como, né? Não tem como você tirar de você e entregar pra pessoa. Então, acho que realização interior é sucesso, é ser bem sucedido pra mim. Eu acho isso perfeito. Até porque a gente vive numa geração, né, muito idealista, né? Além deles idealizarem o que eles querem para eles, idealiza o que quer para o próximo. Então ele vira pra gente e fala: não, mas você pode mais, você vai mais, você sabe? E se o que eu tenho agora é o suficiente para mim? Sabe? Sim. Yasmin, se eu estiver feliz com o que eu tenho agora, porque talvez você ache que eu deva, sei lá, fazer uma faculdade, mas e se eu não quiser fazer uma faculdade? Se eu nunca sonhei com uma faculdade? Então, realmente, eu acho que essa é a definição de bem-sucedido. Você foi sucinta no que disse. E no que a Yasmin é boa em dizer não? Vixe, várias coisas. Vixe, várias coisas. Eu acho que eu sou a rainha do não. Eu sou a rainha do não, gente. A coisa que eu mais falo é não. É difícil você ter um sim meu. Isso é real, sabia? Isso é muito real. Eu falo muito não. Muito, muito não. Porque, sei lá, eu acho que quando você fala muito sim, você fica meio enredado, né, na mão das pessoas, porque se fala muito sim, aí as pessoas acham que pode fazer o que quiser, na hora que quiser, e a vida não é assim não, né? Então, é uma das coisas que eu falo muito, assim, eu acho que não, pra mim, também é uma forma de você dizer que você ama a outra pessoa, né? Quando você diz muito sim pra pessoa, talvez você não tá amando ela tanto, mas quando você diz não, você tá falando pra ela, olha, eu te amo ao ponto de dizer, olha, você fica aí, cada um, né, no seu momento, na sua hora e tal, e acho que também por eu ser reservada, não parece, gente, eu falo que eu sou tímida, eu falo que eu sou reservada, as pessoas não acreditam, mas eu sou, é porque com gente que eu conheço, eu sou mais cara de pau, mas com quem eu não conheço, eu sou mais Soltou as amiguinha. frangas. Exatamente. Mas, então, acho que por eu ser mais reservada, pra mim o não é uma coisa assim, tanto que eu sou reservada ao ponto de, assim, ficar meio assim, de que pessoas saibam de coisas que eu não queria que elas soubessem, sabe? Eu sou muito de limites, então, assim, tem gente que tem uma abertura maior e que consegue saber de mais coisas, tem gente que vai chegar só até um limite, e eu não quero que aquela pessoa passe daquele limite, entende? Então, assim, entender isso, sabe? Então, acho que por eu ser reservada, eu falo bastante não. Falo, não quero, tô afim, deixa pra lá. Então, eu sou mais assim. Entendi, tá certo. Então, partindo aí para a reta final, né? Porque eu fiz muita pergunta para ela, muita, porque a Yasmin é uma pessoa extremamente importante, tem muita coisa para descobrir ainda. Mas, a gente partir para o final, né? Para não ficar cansativo, vamos para as duas últimas perguntas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se você pudesse tomar. Essa daqui foi eu que pensei sozinha, tá, gente? Eu tô muito orgulhosa dessa. Se você pudesse tomar um café no Starbucks ou até mesmo comer um sorvete na pracinha, quem seria a sua escolha? Essa pessoa pode ser qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, né? Não que você vai chamar um morto para tomar um café com você, calma. Antes dela ter morrido, né? Porque aqui não, a gente vai fazer uma sessão espírita, né? Tipo, vem aqui, vó, que já morreu, e aí ela vai. Não. Você entendeu, né? Uhum. Bom, essa é uma pergunta fácil de responder. Eu fiz um curso de escrita, né? Acho que foi no começo de 2020. Eu fiz um curso e eles perguntavam isso, né? Se você pudesse escolher alguém vivo ou morto, que você queria que a pessoa te desse um pouco, né, daquilo que ela sabe, daquilo que ela conhece, quem você gostaria, né, de tomar um café e tal. E assim, pensando, né, naquele tempo e hoje, eu acho que, não sei, tem muita gente que eu gostaria, assim, mas eu acho que a pessoa que eu mais gostaria de bater um papo assim, que a pessoa tá viva hoje em dia, seria o John Green. Eu gosto muito dele, eu gosto muito das coisas que ele escreve, eu gosto muito das coisas que ele fala, eu gosto muito da maneira que ele se posiciona, assim, sabe? Ele às vezes ele parece ser um autor cheio de coisas, né? As pessoas, elas leem os livros dele e começam a problematizar algumas coisas que na época que ele escreveu não tinha tanto problema, assim, né, entre aspas. E eu gostaria muito de tomar um café com ele, assim. Acho que é porque é uma pessoa acessível, né? Que ele parece ser bem acessível. Então seria com ele. Pra conversar, pra bater um papo sobre escrita, essas coisas, né? Então acho que seria ele.
Ai, que delícia. Eu também. Se eu pudesse chamar alguém para conversar comigo, seria com certeza um escritor, né? Mais propriamente dito, Jane Austen, né? Eu sou apaixonada por essa mulher. Enfim, eu acho que é importante perguntar, tudo posso naquele que me fortalece, procede ou não? Ah, procede, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu posso dizer que tudo que eu tô vivendo hoje, eu não esperava estar vivendo nem metade de tudo isso que eu tô vivendo, de verdade. É, e realmente você pode todas as coisas. Quando você coloca diante de Deus, você fala, Senhor, não eu quero, mas você fala, Deus, que seja feita a tua vontade. O que o Senhor tem para fazer, que aconteça, se não for da tua vontade, que não aconteça. E a faculdade, para mim, foi muito isso. Foi tudo, eu posso naquele que me fortalece, porque deu certo uma faculdade. Deu certo assim, né? Entre aspas, aí depois não deu certo, e aí eu fiquei super frustrada. Eu falei, eu não acredito, não sei o quê. E aí depois surgiu a Cruzeiro na minha vida, e sei lá, também teve processo que eu falei, caramba, não vai dar certo. E eu sempre orando, falando, Deus, se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for da tua vontade, que não dê, que eu não crie essa expectativa. E acho que com todas as coisas que foram acontecendo depois, né? Tipo, não deixa eu criar expectativa, não deixa eu me frustrar. Porque assim, por mais que eu pareça ser. Pareça não, né? Que eu sou meio assim, né? Meu coração peludo e que eu não choro Ah, e todas sim. essas coisas. Quando eu crio expectativa, né? Acho que todo mundo, né? Quando cria expectativa, fica meio choroso, meio assim, né? Depois. Então, é uma das coisas que eu não gosto muito de criar expectativa para depois não me frustrar com aquilo, né? Então, foi muito isso, de orando e falando, Deus, se for da tua vontade vai ser, se não for, o Senhor tira, o Senhor faz eu esquecer de tudo isso, mas sim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ai, amiga, que bom. Olha, às vezes a gente aparenta ser algo que não é, né? Mas eu olho muito pra você e vejo uma mulher muito forte, sabe? Essa sua determinação é algo em que as pessoas sempre viram em você, sempre elogiaram, ou você geralmente recebia outros tipos de elogio das pessoas, sabe? O que as pessoas sempre viram em você? Nossa, nossa, Thalita, que tá. Gente do céu, que papo é esse, né? Mas sim, eu sempre fui muito determinada. Isso é algo que até hoje, assim, tem muita gente que eu cresci junto, né? E que eu meio que entrei em contato, né, para ver se queria participar do Bloom. E todo mundo falou praticamente a mesma coisa. Falou, nossa, Yasmin, eu já tava meio esperando que você fosse por esse caminho, eu fico muito feliz por você, porque eu sempre vi que você sempre foi muito determinada, que você sempre foi muito atrás das suas coisas, não sei o quê. E eu ficava pensando, eu falava, gente, aonde que essas pessoas estão vendo tudo isso em mim? Porque, sei lá, acho que às vezes a gente tem uma venda, né, para nós mesmos, para aquilo que a gente consegue fazer e tal, e muitas vezes as pessoas de fora veem muito mais nosso potencial do que nós mesmos, né? Então, sim, as pessoas sempre falaram, não, porque eu vejo a maneira que você faz as coisas, não sei o que, a maneira que você se dedica para fazer as coisas. Então parece que sim, né? Eu às vezes não vejo isso, mas tudo bem. Ah, entendi, que legal. Bom, nessa reta final, bora para curiosidades da nossa Girl Power. Amiga, eu vou fazer perguntas e você vai responder, tá bom? Uma pergunta Tá atrás da bom. outra. A Yasmin, prefere frio ou calor? Frio. Frio, que delícia. Salgado ou doce? Doce. 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 Dia ou noite? Noite. Eu sou muito mais produtiva. Praia ou piscina? Ai, vixe, aí ficou difícil. Em Mas eu nenhum vou dos de. dois. Aquelas, nenhum dos dois, pula. Eu, eu vou de piscina. Vamos piscina. Ok. Açaí ou sorvete? Açaí, pelo amor de Deus, gente. Ah, tá, porque eu achei que você seria aquela que ia falar que açaí tem gosto de terra. Pra Não, falar, de tô de jeito nenhum. palhaçada, né? Oxe, mesmo se tivesse, eu ia tomar. Oxe, tá doido? Não. Amiga, chá ou café? Chá. Lanche ou pizza? Lanche. Trabalhar muito pra ser rica ou viajar por uma vida toda? Vixe, viajar por uma vida toda. Me leva, senhor. Oh, Deus! Por gentileza, ó Pai, A sua filha tá pronta. eis-me aqui. Amiga, se pudesse ser qualquer princesa da Disney, qual você seria?
Ai, a Jasmine, naquele mundo árabe, aquela coisa linda, maravilhosa, castelo. Ai, viajando num tapete, né? Super Exatamente. conceitual. Adorei. Amiga, se tivesse o poder de fazer algo pelo mundo, o que você faria? Vixe. Se eu tivesse poder, eu apresentaria Cristo para todo mundo. Tipo, né? De massa mesmo, de cima para baixo, não de horizontal, mas de cima para baixo mesmo. Maravilha! Maravilha, não esperava menos, hein? Amiga, se pudesse me dar um presente, óbvio que eu ia me colocar nessa, né? Se você pudesse me dar um presente, o que seria? Olha, eu não sou uma pessoa que a minha linguagem do amor é presente, então eu não sei muito dar presente para as pessoas. Eu amo Ih, receber, mas já não me sei muito ferrei, dar. então. Mas eu penso assim em algo que a pessoa poderia usar ou que seria bom para ela naquele momento. Então, como eu sei que você gosta de japonês, eu te levaria em um rodízio de japonês. Seria o meu presente. Uhul! Amiga, você me alegrou muito agora. É isso aí. Bom, gente, a gente chegou ao final, né? A dona do pod aqui, do Bloom, ela falou que eu posso finalizar, então eu vou finalizar com vocês. Chegamos ao final e eu estou muito, muito, muito feliz com o convite de poder entrevistar a melhor jornalista que eu conheço, porque ela já é, para mim, a melhor entrevistadora e amiga desse mundo. Eu amo a sua vida, agradeço a Deus por te ter. E já aproveitando o merchan grátis, se você precisar de uma professora de inglês, virar bilíngue, cantar músicas gringas sem medo de errar, seu momento chegou. É, minha galera, essa mulher aqui, dona da coisa toda, é a melhor teacher deste mundo. Chama lá no Insta. E os mais próximos, como eu, né? Chama no Zap, bora ser feliz, gente. Obrigada a você que ficou até aqui, que curte muito esse projeto da IA. Espero que eu tenha feito jus a esse canal e que tenha extraído o máximo da nossa garota, que ela possa sair hoje igual bagaço da laranja, de tanto que a gente espremeu ela aqui. Tá bom? Bora ficar ligadinho pro próximo episódio, gente. Beijinhos. Muito obrigada pelo convite.